Você sabe que aos domingos nós estamos falando sobre João capítulo 15. O tema geral da nossa série de conversas aqui é a videira. Hoje nós utilizaremos o mesmo texto da semana passada, mas vamos fazer outro caminho distinto aqui, que eu tenho certeza que vai acrescentar algumas coisas bem legais ao nosso coração, importantes ao nosso coração. Então vamos lá. João capítulo 15, versículo 18 em diante até o 27 diz o seguinte: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Semana passada, gente, utilizando esse mesmo trecho do texto, nós destacamos um agente de ódio contra Jesus, que é o sistema. O mundo, como a gente fala, né? Tivemos uma conversa bem importante aqui sobre isso, sobre o sistema que dirige o coração dos homens nesses dias e que odeia Jesus. Mas agora, conseguimos identificar um segundo agente de ódio contra Jesus, que é a religião. É isso mesmo, a gente pode dividir muito bem o texto em duas partes. A primeira parte, Jesus fala sobre o ódio que o mundo tem por ele. Mas na segunda parte, Jesus fala sobre o ódio que a religião, o sistema religioso vigente na época e que continua existindo e envolvendo corações hoje em dia, odeia Jesus. Olha só o que diz o versículo 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. E o 24, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Nós temos dois versículos importantes aqui. O primeiro, o 22, dizendo Jesus que aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou, foi um instrumento para se revelar, para que ele, Jesus, se revelasse aos religiosos. Mas eles rejeitaram esse ensino. O outro versículo, que é o 24 que nós lemos, Jesus fala sobre as obras que ele realizou. Aqui a ideia não é milagre, mas comportamento, o próprio caráter de Jesus, que foi visto pela religião, que foi perseguido, aliás, percebido, né, observado pelos religiosos, mas foi rejeitado. E Jesus diz que esse desprezo quanto ao ensino, quanto ao que Jesus falou e quanto ao que Jesus fez, vivendo comportamentalmente o seu caráter, por esse caminho de rejeição vivido pela religião para com Israel, para com Jesus, a religião se tornou condenável. É bem interessante isso aqui. Jesus foi odiado gratuitamente pela religião de Israel. Ele foi odiado por eles. Ele usa dois salmos, eu até falei isso aqui também semana passada. Salmo 35, 19, Salmo 69, versículo 4, falando sobre o ódio que a religião destilou contra Jesus. E por quê? Porque eles, na verdade, rejeitaram o Cristo. Rejeitaram seu ensino, rejeitaram seu caráter. Rejeitaram seu ensino, suas palavras, sua exortação,
sua revelação através daquilo que dizia, e rejeitaram as suas obras, o seu comportamento, o seu caráter. Olharam para Jesus, viram Jesus, ouviram Jesus, mas não admitiram que ele estava certo, não enxergaram nele o Messias. Essa religião que rejeita Jesus, odiando Jesus, sabe qual o caminho que ela trilha? O caminho da condenação. Isso é confirmado não só nesse momento, nesse texto, mas em outra situação. João capítulo 9, um pouco antes, acontece uma situação interessante, onde Jesus tem uma conversa com os líderes religiosos. E olha só o que diz João 9:39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor essa conversa para a coisa ficar mais transparente. Jesus, ele traz a palavra que revela Deus, que revela a vontade de Deus, que apresenta a direção de Deus para o homem. A religião de Israel rejeitou a palavra de Jesus. Jesus traz o comportamento que transparece Deus, que apresenta Deus, que revela Deus. A religião de Israel rejeitou esse caráter de Jesus, esse comportamento de Jesus. Portanto, a partir desse momento em que você tem a palavra revelada, e que você tem o caráter de Jesus revelado diante da religião, e ela não o recebe, imediatamente ela se torna condenada. É isso que Jesus está dizendo. Ele veio para a salvação, e a gente gosta de enfatizar isso, e é claro que enfatizamos isso. Jesus veio para salvar o homem. Jesus não veio para jogar o homem mais a fundo ainda na sua perdição. Acontece que o homem já está perdido. O homem já está condenado. E a partir do momento em que ele rejeita a palavra e a obra de Jesus, o caráter de Jesus, o que acontece? O homem se torna condenado. A obra de reconciliação, pense comigo, como é que ela acontece? Como é que nós nos reconciliamos com Cristo, com Deus, através de Cristo? Ela acontece pelo reconhecimento e pelo esclarecimento de que somos pecadores. Não foi assim com você? Comigo foi assim. Um certo dia, eu não sei muito bem como, já que eu nasci na igreja, não lembro muito bem como é que eu me converti, foi talvez um processo. Muita gente vive assim, né? Outros não. A pessoa tem um encontro efetivo com Jesus, mas seja qual for a forma, um dia nós nos demos conta: eu sou pecador. O que é que fez isso? A palavra de Jesus. Olhar para Jesus e ver as suas obras, seu comportamento, o Filho que apresenta ao Pai. Ao enxergarmos Jesus, enxergarmos e ouvirmos Jesus, nos demos conta de que somos pecadores. E o que fizemos? Abraçamos e fomos abraçados pela graça divina. A luz divina chega até o coração humano, chega até o coração em trevas do homem. Ilumina o homem, a gente tem um encontro com Cristo. Agora, pense comigo. Essa mesma obra pode ser salvadora ou condenadora. Porque se há uma rejeição do que Jesus diz e do que Jesus fez, automaticamente o homem se condena. O esclarecimento do meu estado pecaminoso me coloca diante de uma decisão a tomar. Ou eu abraço, aceito e me reconcilio com Deus em Cristo Jesus, ou eu rejeito e me mantenho condenado, me torno condenado. É disso que Jesus está falando naquele texto que a gente leu agora, dizendo aos fariseus: olha, eu vim para esclarecer uns e escurecer outros. Eu vim para salvar uns e outros vão ser condenados porque não acreditam naquilo. A partir do momento que a luz divina chega a mim e eu a rejeito, eu me torno condenado. Esse foi o caminho da religião de Israel. E diante dessa manifestação de Jesus graciosa, ensinando e operando na nossa vida e mostrando o caminho de reconciliação, nós nos tornamos indesculpáveis. Irmão,
quem ouviu Jesus e quem viu Jesus através da Escritura, e foi revelado, Jesus se revelou, não tem mais desculpa. A religião de Israel não tinha mais desculpa. Eles ouviram Jesus, eles viram Jesus, e mesmo assim não quiseram. Quando eu começo a enxergar quem eu sou, eu me torno responsável pelo que vi e pelo que criei. Essa é a conclusão dessa introdução para a gente entender bem o que Jesus está dizendo quando diz: as minhas palavras foram ditas. Se eu não tivesse dito, tudo bem, mas eu disse. E eles não quiseram. Se eu não tivesse feito, tudo bem. Eles estariam ainda na cegueira, cegos. Estariam ainda, não é, isentos de condenação. Mas como viram e ouviram, se tornaram condenáveis. A religião, ela trabalha assim, irmão. Ela rejeita o ensino do Cristo. Ela rejeita o caráter do Cristo. A religião que odeia Jesus não assume as realidades do Evangelho. Rejeita o que não é interessante para ela. Flerta com o que gosta. Se aproveita do que pode. Trafega no meio do Evangelho, mas é religião. A religião rejeita a plenitude do ensino e a plenitude do caráter de Cristo. E sabe o que é importante termos cuidado? É porque às vezes nós que estamos envolvidos na igreja, é a gente que trabalha na igreja, a gente que se declara cristão, crente, evangélico, sei lá como é que você gosta de falar sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua espiritualidade. Nós mesmos podemos estar inseridos na religião, andando no meio dos crentes, convivendo dentro da igreja, porque geralmente a gente diz religião é o pessoal de fora. A religião é, sei lá, esse pessoal aí. Não vou nem citar ninguém aqui para não criar conflito, não é? Mas é o pessoal de fora aí, essas outras religiões e tal. Acontece que muitas vezes nós é que somos os religiosos. Nós é que abraçamos o que interessa e rejeitamos o que não interessa. Nós é que temos um vocabulário de crente, um jeito de crente, uma forma de crente, adotamos uma postura, mas só aquilo que nos interessa. Então religião é uma realidade que pode fazer parte da minha vida e da tua vida. Precisamos estar atentos a isso. E eu vou te dar aqui, vou esclarecer melhor essas duas situações de rejeição da religião, para que você olhe para o teu coração. Assim como eu estou falando aqui e estou olhando para mim. Porque o primeiro ouvinte dessa pregação aqui sou eu mesmo, e graças a Deus que isso é que tem que acontecer. A gente tem que olhar para aquilo que a gente fala e trazer essa realidade para nós também. Então a primeira coisa que a religião faz é que ela nega o ensino do Evangelho, que confronta e que torna latente o pecado. A religião rejeita o ensino autêntico da palavra de Deus. Manter as pessoas presas a uma vida dupla não incomoda a religião. A religião não tem problema se você for uma pessoa que faz um tipo de, me engana que eu gosto, sabe? A religião não tem problema com hipócritas. A religião não tem problema com gente falsa que vive uma cara de evangelho e de cristianismo em um lugar, em outro lugar não. A religião não se importa com essa coisa de interioridade, ela quer saber do quanto e como você faz. É o fazer, não é interioridade. E evangelho não é fazer, evangelho é interioridade. Para a religião não há desejo de transformação e de libertação. A religião gosta de brigar com o diabo e ela elenca e elege inimigos fora do eu. É o diabo. Aí tem curso de demonologia, curso de cura e libertação, aí tem curso de expulsar demônio, esperta o demônio, amarra o demônio não sabe nem para quem ele obedece, de tanto que mandam ele. Mas olhar para o coração, para o maior dos nossos inimigos, a religião não quer. Ela sempre coloca a culpa em alguém do lado de fora, ela nunca leva você a olhar para si. Deixa eu olhar para mim e ver qual é o problema maior que eu tenho. E o maior inimigo que eu tenho não é o demônio. Não é o diabo que está debaixo dos nossos pés, entregue à igreja. O maior inimigo que temos
é o nosso velho homem. O maior inimigo que temos somos nós. Por isso que eu gosto de uma música da Flaira alguma coisa que eu não lembro o nome. Ferro. Flaira Ferro. Quero me curar de mim. Essa música devia ser cantada em todas as igrejas, um hino de adoração a Deus pedindo: Jesus, me cura de mim. E é verdade, não há constrangimento em ser alguém que diz uma coisa e vive outra. Esse discurso, inclusive, ele é problemático, ele ganha força, porque o sistema em que nós vivemos é assim. O sistema em que nós vivemos ressalta, exalta e dignifica o quê? A aparência. Todo mundo bonito, todo mundo lindo, todo mundo bacana, eu te amo. É sepulcro caiado, não é? É aquilo que Jesus falou da religião de Israel. Vocês me honram com o lábio, mas o coração de vocês está apodrecido, destruído, longe de mim. Essa autenticidade real do Evangelho não existe. Esse é o tipo de flerte, de relacionamento que a gente tem com Deus, quando o nosso caminho para essa relação com Deus é religião. Na verdade, não tem nem relação com Deus. Tem relação com dogmas, tem relação com regras, tem relação com outras coisas, mas com Deus não. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5:8, porque outrora vocês eram das trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Essa ênfase tem que ser forte mesmo, porque isso aqui é o imperativo do texto bíblico para nós. Pare de ser hipócrita e deixe a verdade da palavra entrar em você, destruir as barreiras, quebrar o jeito que você é, do jeito que você se comporta e reage à vida, para que realmente o Evangelho seja uma realidade. A segunda coisa que a religião faz é que ela nega o caráter de Cristo como obra que evidencia a nossa corrupção humana. Primeiro, o ensino. O ensino de Cristo é desprezado pela religião. Segundo, o comportamento de Cristo é desprezado pela religião. Cristo é o humano perfeito, gente. Cristo é a revelação de Deus. Imitar Cristo deve ser a nossa meta de vida, porque Ele é o melhor ser humano para a gente imitar. Ele fez o que nós não somos capazes de fazer. Ele reagiu do jeito que a gente não é capaz de reagir. Ele conviveu com as pessoas de um jeito que nós não somos capazes humanamente de conviver. E o convite dele é: vem, me segue, e faz, e viva, e seja como eu sou. É esse caminho que nós devemos seguir. Incorporar o Cristo em nosso comportamento, olhando para Ele, para o seu comportamento, nos faz ver como nós somos maus e pecadores, né? Porque, como eu disse, o caráter de Cristo evidencia a corrupção humana. Quando eu olho para Cristo, Ele é um modelo que me faz enxergar a minha maldade. Mas a religião não leva isso em consideração. A religião, ela diz assim: tudo bem, Jesus é Jesus. Não esqueça, Jesus era Deus, por isso que Ele perdoou os seus inimigos. A gente, às vezes, até brincando, a gente deixa escapar que a gente pensa um pouco assim. Fulano de tal, para perdoar, só Cristo mesmo, para perdoar ele, só Cristo. Tipo assim, eu não consigo, só Jesus para perdoar. Mas se Jesus perdoou, Ele me convida a seguir o mesmo caminho. E Ele me dá capacidade pelo Espírito Santo e pela palavra a também perdoar o meu irmão. É o convite de nós irmos atrás de Cristo. Não é o que Paulo diz lá em Gálatas 2:20? Lembra desse texto mais do que famoso? Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim como? Comportamentalmente. Eu me torno uma duplicata de Cristo. Como ser humano perfeito, eu vou atrás dele, vou imitando a ele. Portanto, essas duas perspectivas, o ensino que denuncia e o comportamento que revela o quanto nós somos maus, coloca a gente numa tensão.
Porque o evangelho é confrontador, gente. Evangelho é confrontador. Eu sei que a gente chega até Jesus muitas vezes porque nós estamos fragilizados, machucados, tristes, deprimidos, passamos por uma crise e a gente enxerga a luz, ela chega até nós e nós somos abraçados por Ele. Que bom! Salvação mas é confronto, porque a partir daí começa uma obra que a gente chama de quê? De santificação, de transformação. E o que faz isso? A palavra e o caráter de Cristo. Essas duas coisas nos confrontam constantemente para sermos imitação de Cristo. Meu professor querido, o pastor Josiel Machado, já dizia várias vezes lá na aula, no seminário: o evangelho consola os abatidos e abate os consolados. É paulada, é forte. E o cristão deve estar pronto para ser constantemente confrontado. Tem amor, tem abraço, tem consolo, tem tudo o que você precisa, não tenha dúvida. Mas o evangelho nos confronta. E isso é um problema. Porque essa religião que nega, o que é que ela faz diante desse confronto? Ela não aceita, então ela busca um caminho de conforto. Não quero confronto, eu quero conforto. E aí nós manuseamos a religião de alguma maneira para que ela se adeque a nós. E você há de convir comigo que nós, cristãos evangélicos, também fazemos isso. E fazemos bastante. Por exemplo, nós queremos o que Cristo tem de bom. A gente não quer conforto. A gente quer, vamos lá, o que Cristo tem de bom. Esse de bom está entre aspas aqui na minha anotação, bem grande. Porque é o de bom para mim, né? É o que eu acho bom. O que é que eu acho bom? Eu acho bom poder. Eu acho bom cura, eu acho bom milagre, eu acho bom autoridade, eu acho bom aquele calorzinho, que Jesus me ama, aquele bem-estar emocional, não é? Prosperidade agora não é só de dinheiro, é prosperidade emocional, para eu me sentir bem comigo mesmo, amado por mim e por outro e por Deus, amado completamente, essa necessidade que a gente tanto tem. O que é de bom para nós? É prosperidade, a bênção que me destaca no meio do mundo, relevância, honra, glória. A gente acha que isso é que é bom e nós queremos que Deus satisfaça essas nossas necessidades. Ética, deixa de lado. Misericórdia, também não. Compaixão, longe. Abnegação, ninguém quer. Só tem culto da vitória. Só tem culto de poder, não tem culto de quebrantamento, não é? Não tem culto para enxergar a mentira que eu carrego, a ganância que me domina, o mal de julgar o outro e condenar o outro, que tanto faz parte de mim. Essas coisas a gente não quer. Veja como a gente também cria uma religião. Esquecemos que o Cristo veio em humildade, simplicidade e rejeitou tudo que nós gostamos e buscamos. E usamos Deus para nos dar aquilo que nós gostamos e buscamos. Um grande engano. Estamos enxergando Cristo do jeito errado. Estamos enxergando Cristo da maneira errada. Como Jesus quer ser visto por nós? Você já fez essa pergunta? Eu fiz essa pergunta algumas vezes. Como é que Cristo quer que eu enxergue? Você há de convir comigo que nós crentes gostamos de Jesus, e quando pensamos em Jesus, tem algumas imagens que vêm para a gente, né? Por exemplo, o leão da tribo de Judá, não é verdade? Olha só o que diz Apocalipse 5:5, esse é o texto, né? Então um dos anciãos me disse: não chore, está falando com João aqui. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É o leão da tribo de Judá. E ele é mesmo. Ele é mesmo. Mas sabe como João vê Jesus no trono? É no versículo seguinte, gente, isso é louco. O ancião fala que ele é o leão. Mas quando tudo se esclarece e João consegue enxergar Jesus, olha só o que ele enxerga. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono.
cercado pelos 4 seres, aí vai. Ele se revela para a gente como leão? Não, não que ele não seja. Ele se revela sempre como cordeiro. A igreja precisa mais de uma visão de Jesus cordeiro, que se entrega, que se humilha, que se sacrifica, que não deseja o que é seu, mas o que é o do Pai. O cordeiro que se entrega e se dispõe a morrer, é a visão que nós precisamos ter de Jesus, e é essa visão adequada que devemos perseguir. Apesar de gostarmos bastante do leão e da força que tudo isso representa, ele se revela a nós como cordeiro. A segunda coisa é que os evangélicos querem escolher palavras. Se nós queremos nos apegar ao que Jesus tem de bom, escolhemos palavras. Por exemplo, João 16, 23, tudo que pedirem em meu nome vocês terão. Incrível, hein? Atos 1:8, vos darei poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Incrível. João 14:12, farão as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Nós temos os nossos jargões e as nossas palavras poderosas que nós tomamos para nós, dizendo assim como se fossem palavras mágicas, não é? E usamos essas palavras para que elas abram portas e realizem coisas na nossa vida, inclusive a famosa e absurdamente mal utilizada palavra de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, tudo vai acontecer. Mas nós rejeitamos outras, né? Nós rejeitamos Mateus 18, 22, perdoe 70 vezes 7. Nós rejeitamos Mateus 5, 24, reconcilia com o teu irmão primeiro, depois vai para o altar. Nós rejeitamos João 15, 20, se perseguiram o mestre, perseguirão vocês também. Nós rejeitamos Mateus 5, 43, ame seu inimigo e ore pelos que perseguem. Essas palavras ninguém quer. Essas palavras são literalmente rejeitadas por nós. Veja como vivemos de forma religiosa. Não queremos o que Jesus ensina. Não queremos o comportamento e o modelo dele. Queremos nos adaptar. E o resultado é uma religião customizada. Essa que muitos de nós vivem. Personalizada. Eu vou ali na prateleira da religião e eu escolho, vitória eu quero, prosperidade eu quero, cura também eu quero um pouquinho, arrependimento só meio quilinho, tá bom? Meio quilinho só, para não encher muito a cesta. Mudança de caráter, 200 gramas só um pouquinho, porque eu acho que até sou uma pessoa bacana, eu acho que eu sou um cara legal, então não preciso mudar tanto assim, né? E a gente customiza a religião. Rejeitar ou customizar Jesus é condenação. É aí que eu quero chegar, irmão. Era isso que os fariseus da época queriam fazer. O que serve a gente pega e gosta, o que não serve a gente rejeita. Assim também nos comportamos, e diante da realidade, da palavra e da obra de Cristo, sabe o que estamos fazendo? Estamos nos tornando condenáveis, ou nos condenando diante disso. Aqui mora, portanto, um caminho de transformação para todos nós. Primeiro, ouvir as palavras, saber que elas são vida e poder que nos transformam. A palavra de Jesus tem que ser observada por completo, não só aquilo que eu gosto, não só aquilo que me atrai, mas a realidade da palavra. Porque ele mesmo disse aos seus discípulos, aliás, já lemos isso, João 15, 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A transformação vem pela palavra assimilada como valor de vida para nós. Quero ouvir a tua palavra, Jesus. Quero estudar a tua palavra, não vou ficar engolindo qualquer coisa, qualquer situação que me apresentam. Deixa eu checar aqui no texto, deixa eu saber se é verdade. A outra coisa é ver as suas obras. A palavra precisa chegar até mim intocada.
e as obras precisam ser por mim observadas. João 10, 25, Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Aí você vai dizer assim: está falando de milagre, né? Não. Aqui a palavra grega é ergon. Se fosse milagre era dunamis ou dinamis. Mas aqui é ergon. Ergon, sabe o que é? É o negócio, é o serviço, é aquilo que alguém está fazendo. É o jeito de viver. O que ocupava a vida de Jesus? Só milagre? Não. Ele falava com pessoas, ele conversava com gente, ele fazia milagres também, mas ele ensinava, ele se relacionava com as pessoas. Obra é comportamento. Obra é caráter. Então nós poderíamos até trocar as coisas que eu faço, o jeito que eu vivo, o jeito que eu gasto a minha vida aqui entre vocês. Eu estou fazendo isso em nome do Pai, e isso mostra para vocês como a coisa deve acontecer. Portanto, se nós queremos encontrar Jesus, olhemos para a forma como Jesus faz o que faz e vive o que vive, viveu como viveu. Tomás de Aquino diz: se buscas por onde ir, segue a Cristo, porque Ele é o caminho. Se buscas por onde ir, segue a Cristo. Ele é o caminho. Está fácil, está resolvido, está simples. Deixa a palavra entrar em você, faça dela a verdade da tua vida e segue Cristo. Não é nem difícil, não é? Nós entendermos isso, difícil é viver. Somos chamados a esse desafio que nos confronta. Assumimos a palavra e imitamos o Cristo. Somos chamados a ouvir e a seguir, é o talmide, é o discípulo, é aquele que segue o mestre tão de pertinho que ele fica empoeirado. A poeira dos pés do mestre chega a cair sobre o discípulo de tão do lado que ele está, de tão pertinho que ele está. Não é só uma teologia, não é só um conhecimento, é a verdade da vida de Cristo que invade a minha vida e se torna a minha verdade. O convite de Cristo é segui-lo, é ouvir as palavras e seguir o Mestre. João 1,18 nos fala sobre o que Jesus fez. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A palavra grega aqui para tornou conhecido é que ergeomai, quer dizer relatou, detalhou, tornou conhecido, revelou quem é o Pai. Lembra daquela conversa que Filipe teve com Jesus, dizendo assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E tem que fazer meio cara de bobo mesmo para interpretar Filipe, porque foi uma situação bem, né? Bem assim, indesejada por Jesus. Jesus disse assim: mas Filipe, espera aí, camarada, dá um tempo. Eu estou com vocês há tanto tempo e você não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Jesus trouxe a exegese de Deus para a gente. Exegetou, esse termo nem existe, mas a gente gosta de usar quando a gente fala sobre isso. Jesus revelou, Jesus transcreveu, Jesus mostrou quem é o Pai. Eu quero ir até Deus, como é que eu faço? Vou com Jesus, vou a Jesus, sigo a Jesus, ouço a Jesus, imito a Jesus. Religião não quer isso. Religião quer que você flerte com o que te agrada e despreze o desafio de ouvir e viver e o desafio de seguir Jesus. Mas a religião que nos leva para esse caminho é condenada. E se formos por ele, também somos condenados. Se agradarmos o nosso coração corrupto, temos que ter o cuidado, porque esse pode ser um caminho de condenação. Se abraçarmos os valores que não têm a ver com o evangelho, mas têm a ver com esse mundo caído, cuidado.
ainda que você tenha um bom discurso evangélico, ainda que você conheça os versículos bíblicos, ainda que você cante as músicas gospel que você tanto gosta, ainda que você carregue uma camiseta escrita Jesus para todo mundo ver, você pode estar trafegando no caminho da religião, que só quer o que quer, e só se importa com o que quer, não com o que Cristo quer. Assim nos tornamos condenáveis. Jesus traduz o mundo, aliás, Jesus traduz Deus para o mundo e nós traduzimos Jesus para o mundo. Nós apresentamos Jesus para o mundo porque criamos uma comunidade diferente quando nos comportamos assim, desprezando e jogando fora sempre que pudermos e conseguirmos a religião. Flertando sempre com o evangelho verdadeiro, abraçando sempre o evangelho verdadeiro. Nós vamos nos unindo, vamos mostrando a nossa paz, que é a paz dele em nós. Vamos mostrando para o mundo o nosso caráter, que agora é o caráter dele em nós. Vamos nos relacionando, doando o fruto do Espírito nas relações, em tocando o mundo diante de tantas coisas difíceis como nós temos vivido. A nossa paz, nosso amor, nossa dedicação, nossa doação é fruto da interpretação que Jesus faz do Pai e que alcança lugar em nós. Portanto, irmão, já encerrando aqui a nossa conversa, o que eu tenho para dizer para você nessa manhã e para mim também é: agora que nós já vimos, agora que nós já ouvimos, nós seguimos e replicamos, reverberamos, reproduzimos tudo isso. Não vai ser fácil. Eu estava essa semana conversando com um dos grupos que eu converso, de vários, graças a Deus, durante a semana, e diante de uma colocação como essa, assim, desafiadora, porque isso aqui é desafiador, alguém disse assim: mas não é fácil. Quem disse que seria fácil? Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas esse é o caminho da vida. Não é fácil, mas esse é o caminho da salvação. Não é fácil, mas esse é o caminho da reconciliação com Deus. Fácil é se embrenhar por aquilo que o mundo ensina. Fácil é se embrenhar por aquilo que o sistema apresenta. Fácil é ser religioso. Mas o caminho da facilidade é o caminho da condenação. O caminho estreito é esse aí. É o rejeitar a religião e os valores que nos cercam e abraçarmos as palavras e o caráter de Cristo. Assim é que a gente encontra a salvação. Palavras e caráter de Cristo. Quando? Sempre. No dia bom, Jesus teve dias bons. Jesus estava em casamentos, feliz, estava tudo certo. Jesus teve dias ruins, nesses ele também apresentou o Pai. Assim somos nós, dias bons ou dias não tão bons, com pandemia ou sem pandemia, nos alegrando pelo nascimento de alguém ou chorando pela morte de outro alguém, tendo para dividir ou tendo que aceitar uma cesta básica. Seja qual for a situação, o convite é: ouça o que Jesus disse, viva o que Jesus disse, olhe para Jesus. Aqui cabe, né, aquela lá. Olhe para Jesus, siga Jesus. E no dia bom ou no dia mau, você vai ter a companhia dele com você, dizendo: vem comigo, anda comigo, é por aqui que a gente vai. Que seja assim a nossa caminhada, irmão. Em nome de Jesus.